Olá, bom dia. Como a gente prometeu ontem, estamos de volta aqui nessa, nessa manhã que está frio, mas está saindo já um solzinho lá fora, né? Então, essa fase do ano é uma fase que realmente a gente começa a se preparar para o inverno que vai vir. E como as estações estão todas transformadas, como a gente não sabe o que vai vir, a gente tem que se preparar para tudo, né? É a famosa estação da cebola, né? A gente vai tirando a casca da cebola, sai de manhã de casa com um monte de agasalhos, depois vai tirando esses agasalhos todos durante o dia, chega de noite e começa a se vestir tudo de novo. Mas estamos aqui, como a gente prometeu ontem, estamos retomando, e nosso objetivo hoje é conversar com você para começar um processo natural de resgatar aquilo que é o mais importante na vida de cada um de nós. No meio da minha conversa de ontem, eu cheguei a dizer para vocês que a gente é, às vezes vive num processo de insegurança e isso é muito ruim para a vida da gente. Então a gente precisa estar seguro das coisas. E para a gente estar seguro das coisas, a gente precisa se preparar para elas, precisa se planejar para elas, precisa estar pronto para elas todos os dias, né? É como a estação do ano, do inverno, né? A gente já sabe que estamos numa estação que é difícil, que começa a vir o frio, né? E a gente precisa estar preparado para ela, né? Quando você sai de manhã, um agasalho precisa estar com você, não é isso? Isso é planejamento, isso é pensar no momento seguinte. Mas no meio desse caminho todo, a gente começa a perceber que quando a gente fala do desenvolvimento de cada uma das pessoas, cada um de nós, está presente na nossa vida aquilo que a gente tem como exercício, que é o nosso passado. E quando a gente começa a exercitar o nosso passado, a gente começa automaticamente a também encontrar os motivadores das coisas que não deram certo. E aí a gente começa um processo natural de se culpar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar exatamente sobre a culpa, né? Que é um sentimento que transgride todas as nossas emoções. Nós somos seres formados por emoções. Por mais que a gente tenha que ter discernimento, atitudes lógicas, deixar o nosso cérebro, o nosso lado cerebral matemático pensar nas coisas, a gente vive uma vida de emoções. Nós somos emocionais, principalmente nós que somos latinos. A gente vive a emoção, então a gente vive o desespero, a gente vive o medo, a gente vive sentimentos que às vezes são até estranhos, que nos deixam dormir. Ansiedade, nos dias de hoje, a gente se fala muito em ansiedade, em depressão. Isso não deixa a gente dormir, a gente não dorme, não fica bem no dia seguinte, porque todas essas coisas são importantes para a nossa vida. Pois é, mas hoje nós vamos tratar de um dos sentimentos que mais prejudicam a vida da gente, principalmente quando a gente fala em usar da inteligência, né? Usar da inteligência sobre vários aspectos. E uma delas é o trabalho que a gente precisa fazer com as nossas culpas. O primeiro processo, e é uma coisa que eu exercito comigo, o primeiro processo é para eu me livrar das coisas do passado, para eu me livrar das coisas que me fazem mal, das coisas que me causam lembranças que não são boas, que são ruins, eu sempre estou mexendo nos meus guardados. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que está guardado, tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que está rasgado, tudo aquilo que não serve mais para mim, eu tiro do meu guarda-roupa, do meu armário, da minha gaveta, e se é bom, eu dou para alguém, para alguém. Se é ruim, eu jogo fora, porque eu não vou dar coisa ruim para os outros, não é verdade? Mas eu estou falando disso não só no que diz respeito a roupas, a vestimenta, a equipamentos que ficam guardados, quebrados dentro de casa. Isso nos remete ao passado. E quando nos remete ao passado, nossas lembranças voltam e a gente começa a claramente fazer uma análise e se culpa. E é essa culpa que nós não podemos ter.
né? Porque naquele momento tudo que a gente fez, a gente imaginou ser o correto, imaginou ser o certo, e aí a gente pode ter errado. São contingências da vida, a gente tem que entender isso com naturalidade. Mas quando eu estou falando de jogar as coisas velhas fora, por exemplo, papéis. O que se junta de papel, o que se junta de coisas nas nossas gavetas, principalmente com esse negócio de a gente trabalhar em home office, né? A gente ter o nosso próprio escritório em casa. Cara, o que a gente junta de papel, de papelada, de coisa que não precisa, é um universo, né? Então a gente precisa, vez ou outra, dar uma paradinha. A gente não precisa fazer todo dia, mas uma vez cada 10, 15 dias, dá uma separada na papelada que está em cima da mesa, nas gavetas, e aquilo que não serve, joga fora. Ah, eu guardo comprovantes de pagamento. Cara, se você está em dia com uma conta de luz, com uma conta de água, com o seu condomínio, você não precisa guardar mais do que 2 meses, 3 meses para trás. Até porque hoje a gente vive uma época de tecnologia, né? A gente pode armazenar as coisas, a gente não precisa guardar em papel. A gente pode ter lá no Google um Drive, onde é um arquivo com o nosso nome, e lá a gente pode guardar as coisas. Aí você pode estar se perguntando, mas Rodolfo, eu já tenho uma certa idade. Cara, vou repetir o que eu falei ontem para vocês. Não existe idade. O que existe é o quanto nós temos vontade de conhecer as coisas. Não precisa ser com profundidade, mas saber que elas existem. Ao invés da gente ficar o tempo todo sentado na frente da televisão, vendo criminalidade, vendo notícias ruins, por que que a gente não assiste algo que a internet possa trazer de bom para a gente? Né? Então vamos buscar conhecimento, ensinamento. Tem tanta coisa gratuita hoje na internet. Você vai no YouTube, nossa, tem tanta coisa para você aprender. Tem como você entender o que é arquivar um documento nas nuvens, o que é como você abre uma pasta no teu nome, como é que você usa o Drive, como é que você faz ginástica, que atividade você pode ter de manhãs para poder alimentar o teu dia e fazer dele um dia mais propício. Então, para a gente não voltar ao passado e não buscar as nossas culpas, papel velho é no lixo, papel que não serve é no lixo. Não adianta a gente guardar coisas que não nos dão informações que sejam claras e positivas. Não adianta a gente guardar recordações que não são boas e positivas. Recordação de coisa ruim a gente joga fora. Coisa quebrada a gente joga fora. Isso transforma as nossas vidas. E aí a gente começa a isolar as nossas culpas. A gente precisa parar de pensar em culpar ou criar culpas para coisas que a gente não conseguiu ou ter sucesso ou solucionar. Então chega. Chega de culpar o outro, né? Chega de culpar a si próprio. Chega de culpar. Culpa, repete comigo, culpa na minha vida não existe mais. Eu não sou culpado de nada. Eu não culpo ninguém. Eu fiz o que era de melhor. O que deu certo. O que não deu, não deu. E olha, vou dizer uma coisa para vocês: a gente começa a olhar para a história e vai olhando quantas pessoas tiveram que lutar para conquistar o seu espaço, o seu sucesso. Eu estava lendo um livro sobre a história de Abraham Lincoln, né, presidente dos Estados Unidos. Cara, o cara foi 1 milhão de vezes candidato a presidente da República dos Estados Unidos e não conseguiu ganhar nenhuma eleição. E quando ele foi eleito, ele foi um dos melhores presidentes da República. Então, assim, às vezes a gente faz alguma coisa, ela não dá certo, a gente precisa olhar para ela e aproveitar os erros que ela nos deu oportunidade e aprender com essa oportunidade dos erros e não se sentir culpado por que fez. Às vezes você tem uma discussão com a sua esposa e você se sente muito culpado. Não adianta se sentir culpado. O que não podia ter era a discussão com a esposa. Então, volta um pouco para trás, se desculpa com ela, retoma a vida e bota no passado. Esquece, acabou. Quando eu tomo uma atitude proativa sobre o aspecto de uma decisão que eu tomei e que não foi boa e que não deu um bom resultado, eu preciso simplesmente
corrigir o processo naquele instante. Isso é mais ou menos como eu estar com um avião em voo e estou lá pilotando. Eu tenho um mapa de voo, né? Eu tenho todas as diretrizes para poder fazer meu voo, mas acontece algo inusitado, algo que de repente surge no meio do caminho. O que a gente precisa fazer? A gente precisa corrigir a rota. Então é isso aí. Nós temos que olhar para a nossa vida e corrigir a nossa rota. E não tem idade para corrigir a rota. É óbvio que se você descobre essas coisas mais cedo na tua vida, as suas rotas podem ser modificadas com mais facilidade, com mais rapidez, e aí você pode ter mais tempo para poder criar as coisas que você quer criar para ter o sucesso que precisa ter e obter os resultados que você quer ter. Mas não tem idade para a gente mudar a rota da nossa vida, a rota dos nossos erros, a rota das nossas falhas. A gente pode mudar o caminho. Eu ouvi uma vez uma frase que dizia assim: eu não preciso refazer as coisas, eu não preciso escrever um livro e saber qual será o final. Eu posso criar no livro da minha vida um final diferente. Basta que eu mude a rota, que eu mude o caminho, né? Que eu sinta a necessidade de fazer isso, que faça isso com absoluta vontade. Então, o recadinho de hoje que fica aí, e a gente começa por começar a limpar as nossas coisas. Aproveita o dia de hoje. Se você não tem muita coisa para fazer, ou e-mail, as coisas que você tem que fazer, vai lá no armário, tira as coisas que não usa mais, tira aquelas coisas que você fica guardando. Sabe aquelas camisetas de político que já está cheia de furo, que você guarda porque você quer fazer um trabalhinho lá no quintal, você quer limpar um jardim? Cara, joga fora isso. Tira isso daí, manda para o lixo. As roupas boas, mas que você não usa mais, está lá no armário. Ou vai até uma creche, vai até um asilo, vai até uma igreja e doa isso, tira daí. Ou aquela máquina fotográfica que não funciona mais, que está lá no armário, a gente nem usa mais máquina fotográfica. Hoje o celular tira foto, faz filme, faz tudo. Eu estou gravando agora com o celular esse vídeo. Pois é, vai lá, está quebrado, não dá mais conserto, não vale mais nada. Joga fora, tira da frente. Aquilo que está quebrado, aquilo que está rascado, aquilo que não serve mais, tira da frente. Papel velho, coisas que você guarda que só te remetem ao teu passado, às tuas lembranças que às vezes não são boas, né? Joga fora, rasga tudo, joga no lixo. Depois pega um sacão, amarra e despacha. Com isso, você vai estar limpando as suas memórias anteriores, aquelas que ficam armazenadas, aquelas que vão sendo empilhadas, e esses males começam a desaparecer. E aí você começa uma vida nova, buscando novos objetivos. A gente sabe que nem sempre a nossa vontade é que prevalece. Eu costumo dizer que o que prevalece é a vontade de Deus. Mas abaixo da vontade de Deus existe a minha vontade. Então, um exercício para você: consagre os seus desejos, os seus projetos, os seus negócios, consagre e peça as bênçãos do teu Deus para que ele possa orientar você no melhor caminho. E deixa a culpa de lado. Sorria, diga um bom dia e comece o dia de hoje. Tá bom?